Olá, meus amigos. Boa noite. Olá, olá. Opa. Ana Paula, seja bem-vindos. Vamos ter hoje uma live muito especial. Aguardando a querida Ana Paula. Todos sejam bem-vindos. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, professor Nessi. Tudo bem? Graças a Deus, honrado, pontualmente aqui às 19 horas, abrindo aqui as portas para o nosso trabalho da FIEP Brasil, fazendo aqui uma enquete sobre a importância do treinamento, relaxamento, massagem para os meses da gestação. Eu só fui extremamente lisonjeada por estar aqui participando, né, através da FIEP Brasil e com a sua presença. Acredito que vai ser uma noite de muito aprendizado em relação às gestantes. Olha, eu que me sinto muito lisonjeado por você ter essa oportunidade, né? Quero já agradecer aqui o professor Almir, nosso presidente da FIEP Mundial, já estava pronto nos prestigiando. Muito obrigado também pelo elogio da camisa aqui. Nós temos aqui várias pessoas, personalidades entrando, muitas delas, Marisa, não esquece de ficar, o tema, fixar o tema. Olha, eu li e não entendi. Ana Paula, você sabe como é que fixa esse tema? Eu não sei. Pois é, eu também fiquei com probleminha em relação a isso, professor Nessi. Como é que fixa o tema? Eu tenho medo de... Calma aí, vamos ver. Aqui é as perguntas, não é aqui. Ali é enviar. O que é isso aqui? Ah, são fotos. Remover não. Volta. Não esqueci de fixar o tema. Olha, Deike, seja bem-vindo. Cássio, Cris, tem várias pessoas presentes aqui. Opa! Eu tô apanhando, gente. Faz parte, meu amigo, faz parte. Ah, o que aconteceu aqui agora? Ah, agora que eu aprendi. Sim, natural. Eu tô aprendendo aqui, gente. Ó, eu nem vou fixar, se alguém tiver dúvida, para quem está entrando, a nossa querida Ana Paula vai nos dar essa informação. Primeiro, Ana Paula, eu quero dizer, boa noite, FIEP, também não sei fixar o tema. Muito obrigado, Deikes. Ana Paula, quem é essa querida doutora Ana Paula? Bom, eu sou formada em Educação Física, eu sou delegada regional da Federação Internacional de Educação Física no Amapá, né, no extremo norte do Brasil. Fico muito feliz com esse título, que é um título de grandes oportunidades dentro da minha área de Educação Física e também a oportunidade de conhecer grandes amigos, como o professor Nessi aqui hoje, essa noite. Sou formada em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou mineira, né, moro no Amapá, mas eu sou mineira. Tenho pós-graduação em treinamento para grupos especiais, né? Principalmente, é por isso que eu tenho tanta afinidade por esse tipo de trabalho, né? Principalmente com gestantes. Sou mestre em medicina do esporte e estou terminando um doutorado em motricidade humana pela Universidade de Évora, Portugal. Nossa! Gosto muito de estudar, então eu tenho vários grupos de estudo. Aqui no Amapá, nós temos um grupo que se chama GESIM, Grupo de Estudos de Ciência do Movimento, na Universidade Federal do Amapá, no qual sou coordenadora. Participo do LABIM, que é o Laboratório de Biociências e Motricidade Humana da Unirio. Já escrevi alguns capítulos de livro, já fiz algumas palestras, né, tanto no Brasil quanto fora. Eu tenho que fazer a pergunta, já publicou no Congresso Mundial da FIEP, no Congresso Sul-Americano, no Congresso Brasileiro, lá em Foz do Iguaçu? Com certeza, meu amigo. Olha, é uma honra muito grande ser professora, né, participar da FIEP, porque foi um dos primeiros congressos que eu fui na minha vida, quando eu era acadêmica, foi em Foz do Iguaçu. E para mim aquilo foi uma coisa de outro mundo, foi incrível, né? Então estar do outro lado é muito gratificante. Estou vendo aqui, muitas pessoas estão entrando. Nós tivemos aqui já um público maravilhoso aqui. Quero agradecer a todos que estão chegando de Roraima, Rondônia, pessoas fora também.
Então, nos prestigiando, esse horário eu sei que tem muitas lives concorrentes a nós, porém o nosso tema certamente vai ser um tema diferenciado, né? Espero poder criar dentro desse momento, né, muitas questões interessantes. Falar em questões interessantes, eu tenho aqui algumas que já foram enviadas. Deixa eu ver se eu consigo aqui localizá-las. Mas antes, meu amigo, eu preciso te fazer uma pergunta, né? Esse meu amigo tão nobre, com um nome tão importante na educação física, quem é o professor, né? André Nesse, né? Para falar pro pessoal aí. Quem, André? Olha, primeiro, Ana Paula, doutora Ana Paula Albuquerque. Eu me sinto muito honrado de estar aqui, porque quem que é o André Nesse? Tanto que eu entrei aqui pela FIEP, estou aqui, ó, acenando para as pessoas que estão nos cumprimentando e participando, mas quero dizer que André Nesse é um professor de formação em educação física e que sempre atuou com massagem. Então eu tenho aí uma bagagem muito rica dentro dessa experiência, dessa expertise, que é a massagem, não só focado para a área terapêutica, que foi o meu mais forte, mas depois voltando também para a área estética e também para a área educacional e também para a área recreativa. Tanto que eu tenho algumas obras publicadas, que nem Massagem Recreativa, é um capítulo do livro Recreação Total. Deixa eu até mostrar o livro. Esse livro foi top FIEP, né? Esse livro foi top FIEP. E aí o que acontece? Tem um capítulo chamado Massagem Recreativa. E também trabalho com gestantes. Com gestantes tem essa obra aqui do querido Luzimar Teixeira, da USP, onde eu tenho o capítulo que chama Massagem Integrativa, voltado para gestantes, idosos, crianças e pessoas portadoras de deficiências diversas, né? E o último trabalho recente publicado, saiu este ano, Spa Terapia, onde nós temos diversas práticas de massagens, nós temos aqui também massagem com pindas chinesas, coisas diferenciadas que muitas vezes dentro da educação física a gente acaba não ouvindo, né? E uma coisa que foi muito legal, a massagem aquática. E o que é o best-seller, para quem gosta de massagem, é o meu Massagem Anti-Estresse. Então, esse livro, Massagem Anti-Estresse, foi o quê? Top FIEP. Olha que legal. E temos aqui, ó, o desenho. Extremamente importante isso. Extremamente importante nos dias de hoje, né? Não. Importante a doutora Ana Paula. Eles falaram assim, vamos colocar alguém que chegue próximo do primeiro degrau da doutora Ana Paula. Aí falaram, vai ser André Nesse. Não, que isso. Aproveitar para falar da minha experiência com gestantes. Eu sou treinadora de gestantes, personal trainer de gestantes há mais de 10 anos. Então, já lidei com todas as situações possíveis. Espero lidar com mais algumas, né? No final desse ano, eu vou estar lançando também um livro de exercício físico para gestantes. Espero tê-lo, né, professor? Um capítulo sobre massagem conosco, né? Já até falei contigo. Vai ser um livro bem diverso, que tem a participação de fisioterapeutas, de ginecologistas, de profissionais de educação física, né? E vai abordar todos os temas possíveis relacionados à prescrição de exercício para gestantes. Perfeito. Eu tenho, olha, tem várias pessoas aqui que são suas alunas e estão informando aqui que são suas alunas. Olha só, a Suzy Moura diz, melhor professora. Janiel Souza, Belém, Clube do Remo. Olha só, nós temos aqui, você acenou para a Karine, que também diz que te conhece, várias aqui, né? Tem outros que abreviaram os nomes, aí já não sei quem são. Mas temos várias pessoas que estão parabenizando, e parabenizando também a FIEP, pela escolha da nossa querida entrevistada. Ou seja, é uma grande honra. E você está estreitando essa relação, exatamente todos os profissionais de educação física, da região sul à região extremamente norte, trazendo essa proximidade. Ou seja, olha de tão distante, fazendo com que nós possamos estar juntos agora, trazendo e mostrando que as informações podem trabalhar paralelas, né? E espero também, não só nós, mas também outros que desejam poder unir os nossos conhecimentos, os nossos trabalhos e encher esse boletim FIEP com os nossos artigos publicados, né? Assim, queremos ver o nosso querido doutor, né, José Fernandes e toda a equipe da área de científica sorrindo, porque sabe que os trabalhos serão maravilhosos, assim como se tem dedicado à sua atividade profissional. Olha, tem uma pergunta aqui, tem várias perguntas, hein? Várias perguntas.
qual a maior consequência que a pessoa sedentária pode provocar quando está gestante? Então, quais são as principais consequências da falta de atividade física? FIEP Bom, presente do Santa Catarina. André, um forte abraço, meu xará. Vamos lá. bom, André, nós sabemos que o comportamento sedentário, né, a falta de mobilidade, né, traz consequências para qualquer tipo de pessoa em qualquer situação. Em gestantes, a situação é um pouco mais complicada, né? Então, a gestante, quando ela fica muito parada, quando eu falo comportamento sedentário, ele é um pouquinho diferente do sedentarismo. Comportamento sedentário é aquela situação que a pessoa fica a maior parte do dia sentado ou deitado, mesmo cumprindo, né, as normas da Organização Mundial da Saúde, que são 150 minutos de atividade física por semana, né? Porque de repente ela faz 30 minutinhos por dia e os outros 23 horas e meia. O que ela está fazendo? Né? Então, às vezes, essa pessoa passa sentada ou deitada, então ela tem um comportamento sedentário. Então, a questão para a gestante, primeiro é o problema relacionado à obesidade. Nós sabemos que a obesidade ela traz uma série de doenças crônicas. Na gestante, nós temos o diabetes gestacional, que ele é inerente de gestantes. Nós temos o problema hipertensivo, que na gestante também pode ocorrer a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é extremamente perigoso, porque pode trazer o óbito até da mãe do bebê. Fora as questões voltadas aos problemas articulares e musculares, como as lombalgias, as dores musculares, né? E todos os outros problemas de doenças crônicas que pode acometer qualquer outro tipo de pessoa. Posso fazer uma pergunta? Você claro. Às vezes é importante saber, né? Você já é mãe, teve a experiência como mãe? Não. Sim. Eu sou mãe. Sim. Inclusive, eu estou muito feliz. A minha filha está assistindo a nossa live. Eu sou mãe da Ana Carolina, parabéns. Uma dentista de 23 anos de idade. Parabéns. Obrigada. Parabéns, porque eu não consigo ver você tão jovem como mãe. Olha só, então, parabéns. Ainda mais uma filha de 23 anos. E ela pela formação e pelo que escolheu, né? Sim. Então é algo gratificante. Aproveitando a sua fala anterior sobre os problemas que acometem a gestante, muitas vezes nós temos no período gestacional, do 7º mês para frente, o chamado hérnia de disco temporária, os abaulamentos, né? Devido ao tamanho do peso, né? E somado ao tamanho da barriga, que vai favorecer essa força da mudança do centro de gravidade, alterando então a atividade da estrutura muscular lombar. Então entra aí o meu papel, que eu vou dar uma dica aí, são as massagens, né? Uma vez, passou os 3 meses, o médico aprovou, deve ser feita massagem para ajudar a melhorar todo esse quadro apresentado. E acho que certamente as mães que são futuras mamães, né? E as que estão nesse momento gestacional, têm que aproveitar dessa situação de fortalecer, de relaxar e massagear todas essas estruturas, né? Ó, tá vindo perguntas aqui. Existem normas para prescrição de exercício na gestação ou para gestantes? Sim, professor André. Bom, as primeiras normas ditadas foram na década de 90. Só que na década de 90 ainda não havia nada provado os benefícios do exercício. Haviam poucas publicações e os médicos ficavam temerosos. Só a partir de 2002 que as pessoas começaram, os médicos, né, começaram a prescrever o exercício como parte, né, da gestação, dos 9 meses. Então, nós temos o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, que traça essas normas, essas regras, e nós temos também o Colégio Canadense. Inclusive, até deixei anotadinho aqui, porque, né, senão eu vou... essa daqui saiu do forno agora. Eu trouxe algumas normas, agora de 2020, que saiu semana passada, para poder passar para vocês aí. Perfeito. Bom, a primeira norma que se diz é que a prática de exercícios físicos ela é associada a riscos mínimos e pode beneficiar a maioria das mulheres. Então, os riscos são tão pequenos em relação aos benefícios que toda gestante deveria treinar. A segunda questão é que as gestantes que já têm complicações de saúde, pessoas diabéticas, hipertensas, antes de engravidar, já devem fazer um programa de exercício físico como prevenção para depois ficar grávida. A outra norma diz o seguinte, que o treinamento de força ele é eficaz e seguro para gestantes,
Nas outras normas, vinham falando de todos os tipos de exercício, mas o treinamento de força era muito cauteloso. Nessa norma de 2020, o exercício de força ele veio, né, provando que ele não é maléfico, ele é benéfico, né? Sim. Outra questão, os médicos dizem que a gestante ela deve ser cuidada por uma equipe multidisciplinar, né? Então, pelo profissional de educação física, pelo médico, pelo fisioterapeuta, nutricionista, né? Psicólogo, algumas pessoas precisam nessa situação de isolamento que está acontecendo hoje. Aqui no Amapá, nós estamos em lockdown. Tem 2 meses que nós estamos em casa. Nós temos acompanhado, aqui de São Paulo temos acompanhado tudo que está se passando aí. Aqui também, nós não entramos, mas existe uma grandiosa preocupação, né? A perspectiva daqui 3 semanas, a coisa fica pior. Então, estamos aí observando tudo, né? Agora... Pode perguntar. Não, como citando, né, da questão das gestantes, existe uma diferença entre a gestante treinada e não treinada para o desenvolvimento final, que é o nascer do bebê, para o momento do parto. Quanto isso vai contribuir para esse momento, né? Nós temos um exemplo maravilhoso que foi da nossa ex-atleta, né, da seleção brasileira, a Hortência, que teve, assim, mantendo o treinamento até o último minuto e teve os partos maravilhosos, né? Na década de 80 também teve a Isabel. Você lembra do... Isabel, né, sim, também. Jogando vôlei, uma barriga, né? Barrigão. Hoje em dia, algumas questões, né, relacionadas a atletas, elas são muito peculiares. Então, as mulheres não atletas é uma outra visão. A gente sempre brinca e fala assim, atleta não é ser humano normal, atleta é super-herói, é diferente. Bom, em relação às treinadas e às sedentárias, primeiro, há uma diferença muito grande, André, em relação ao próprio parto, né? Como que aquela pessoa vai se sentir muito melhor fazendo exercício. Então, quem não treina, né, vai sentir mais dores lombares, né? Porque a questão da dor lombar, como você diz, o centro de gravidade modifica, a distância do abdômen, porque ele fica muito protuso, para a coluna fica muito distante, aumenta o braço de resistência, se a gente pensar na biomecânica. Então, essa dor ela vai ficar muito mais recorrente. As mulheres treinadas elas têm grandes benefícios em relação à gestação e ao próprio parto, né? Nós sabemos que o treinamento ele melhora até a questão de oxigenação para a placenta, para o bebê. Então, esse bebê ele vai nascer muito mais saudável. Essa mulher vai ter muito menos dores articulares, muito menos cansaço. E outra questão, alguns estudos dizem que uma pessoa que treina, ela tem facilitado o trabalho de parto. Quer dizer, até o sofrimento, tanto da mãe quanto do bebê, é menor. Existem também algumas informações, a qual diz que durante pós-parto, né, as mães entram em processo chamado, algumas, em um percentual que eu não tenho essa informação, do chamado depressão pós-parto. E quando você tem uma atividade física rotineira, você tem uma produção hormonal importante, que nem endorfina, serotonina, que após o nascer do bebê, elas continuam em alto a produção, o que favorece não entrar nesse quadro de depressão. Consiste essa resposta, essa informação ou não? Com certeza, né? Se a gente pensar nos neurotransmissores, o exercício ele promove a ação de muitos neurotransmissores. E a longo prazo, né, em relação à questão crônica, há mais tempo, esses neurotransmissores eles vão continuar agindo no organismo. Só que tem uma situação importante a se dizer. Que quando você cessa o estímulo, o exercício físico, os benefícios dele também diminuem. Então, o ideal é que essa mulher ela treine antes de engravidar, durante a gestação e pós-parto também. Fantástico. Tem perguntas aqui, hein? Uma delas diz o seguinte: gestante pode fazer abdominal normalmente? Eita, pergunta polêmica. Me perguntaram isso muito mesmo, né? Porque tem gente que fala que se fizer o bebê nasce. Como é que pode? Olha, eu vou te dizer. Essa mesma pergunta hoje pelo WhatsApp, eu recebi ela 19 vezes. Nossa, sério mesmo? Olha Sério. isso. Bom, é o seguinte. A questão do abdominal, ela está relacionada à diástase. O que é a diástase? A diástase ela é o afastamento do músculo reto abdominal. Então, nós temos a linha alba, né, que divide o abdômen, e ela fica afastada por causa do tamanho da barriga.
Quando você faz abdominal normal, seja ele o reto abdominal ou abdominal lateral, você acaba forçando mais essa diástase. Então, se você forçar muito essa diástase, depois a pessoa pode ter um problema crônico relacionado a ela. Se você fizer um bom trabalho, provavelmente depois com a volta do corpo, né, a diástase vai voltando também. Mas o abdominal convencional, ele não é o apropriado. O ideal é o seguinte, professor André, se faça exercícios respiratórios para poder estimular a musculatura do diafragma, né? Exercícios de elevação de quadril. E outra coisa interessante, quando você faz o abdominal convencional, além de você forçar a diástase, você acaba comprimindo o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é a musculatura que segura tudo. Segura o útero, segura os órgãos. E aí a mulher pode adquirir, né, se for feito, né, da forma incorreta, até incontinência urinária. Então, uma dica muito interessante é você trabalhar a questão do abdominal de forma respiratória, de elevação pélvica, e trabalhar ao mesmo tempo os músculos do assoalho pélvico. Tem um protocolo bem simples para nós, professores de educação física, que é o protocolo de Kegel, que nós fazemos através de exercícios respiratórios e exercícios de contração. Né? Então, é um protocolo mais simples. Mas o ideal... Deixa eu fazer uma contribuiçãozinha, né? Desculpe interromper. Existem dois autores, né? Um casal, uma chama Beth e Oscar Nuttenberg, que fala sobre o treinamento, o toque no treinamento de força. Então, quando você toca em região, você tem melhor percepção, principalmente onde são as inserções. Então, a pessoa tem a noção de que ali é onde deve acontecer os movimentos do treinamento. E quando você toca exatamente na região central do abdômen, a pessoa tem a percepção que ali deve ter o quê? Uma atividade bem concisa, consciente, para não ter exatamente essa ruptura. Então, e até o profissional que participa, tocar na gestante e ao contribuir para que ela tenha uma pressão sobre a região leve, mas de forma consciente, para poder diminuir um pouco essas chances, né? Do contrair-se sem percepção, né? Então fica aí uma... Professor André, inclusive, esses exercícios, esse trabalho, né, para diminuição da diástase, ele deve continuar no pós-parto. Né? No pós-parto também, a pessoa ainda está com a modificação corporal. Então, é necessário que esses exercícios continuem no pós-parto. É muito interessante que os profissionais de educação física se atentem, né? Tanto para os exercícios para prevenção da diástase, quanto para os exercícios de assoalho pélvico. Fantástico. Eu tenho aqui, olha, uma pergunta que quem fez a pergunta, ela diz o seguinte: por que algumas gestantes possuem tantas dores lombares? E como podemos diminuir essas dores lombares? Qual é o segredo? Bom, eu falo um pouco, mas eu quero saber de massagem também. Bom, é o seguinte. Tem mulheres, né, que essa postura, né, que nós comentamos, tanto na questão da mudança do centro de gravidade, como da distância do abdômen, né, protuso para a lombar, ela fica um pouco mais acentuada, né? De repente, por causa da anatomia daquela pessoa ou do dia a dia dela, né? As dores também estão relacionadas à questão laboral. Se você trabalha muito tempo sentado numa determinada postura, com certeza você vai sobrecarregar a lombar e vai sentir dores, né? Ou a pessoa fica muito deitada há muito tempo. Então, assim, depende de várias situações. Então, as dores, elas precisam ser analisadas, né? Agora, para amenizar... Só falar uma coisa, na década de 70, uma das áreas mais estudadas do corpo humano foi a coluna vertebral. Inclusive, para os profissionais de educação física, os professores, foi feito vários treinamentos, inclusive com a presença de um médico, que tentou reunir o máximo na época, em São Paulo, que era o Dr. José Knoprik, com um livrinho muito conhecido que chama Viva Bem com a coluna que você tem, aonde indicava as posturas e as posições corporais, a qual a sentada é o que mais cria sofrimento para a área lombar. E a gestante, em função do cansaço, do peso, elas ficam muito sentadas, né? O que causa muitas vezes essas dores também, né? É uma questão interessante de nós discutirmos por causa dessa situação de isolamento. Então, a pessoa às vezes fica muito tempo dentro de casa, num ambiente pequeno, e em vez dela se movimentar, ter mais mobilidade, a pessoa acaba ficando muito sentada ou deitada.
com certeza vai ocasionar muito mais dores na coluna, né? Para diminuição, eu penso em exercícios... Desculpa te interromper. Você acha que a pessoa fazer o exercício constante dos... Porque para idosos, um dos exercícios que orientamos muito é o sentar e levantar. O sentar e levantar vai favorecer o fortalecimento dos membros inferiores, né? Sim. Porém, existe a contração do abdômen. Para gestante também é um bom exercício, não? Olha, quando a gente pensa em exercício para gestantes, né, um programa de exercício, o que eu sempre penso em fortalecer, se for um programa de fortalecimento? Eu penso em fortalecer a cintura escapular, os paravertebrais, né? E a cintura escapular, os paravertebrais. Penso bastante no músculo do assoalho pélvico, né? Nos punhos, nos grandes grupos musculares, que a pessoa vai precisar muito dos punhos depois. Todos os exercícios que envolvem essa cadeia, posterior e anterior, é interessante para gestante, sim. Exercícios de sentar e levantar estão relacionados a um movimento bem parecido com agachamento, né? É bom que a gente envolve uma outra questão que a gente pode discutir, que me perguntaram uma vez, professora, gestante pode fazer agachamento? A questão é de que forma que esse agachamento está sendo ensinado, porque o agachamento é um movimento natural do ser humano, a gente sempre levanta, né? Então, a questão de sentar e levantar ou da gestante fazer agachamento não tem problema. O problema é a sobrecarga e o desequilíbrio. Então, você tem que prestar atenção quanto que ele vai ser prescrito, né? Então, a ideia que você me disse da cadeira em relação ao fortalecimento de lombar é perfeito, além de fortalecimento de membros inferiores. Principalmente para essa gestante que está no terceiro trimestre, que a barriga está muito maior, que ela não consegue, de repente, equilibrar para fazer um agachamento livre, né? Então, a cadeira, com o professor segurando, por favor, né? Então, é uma forma dela poder fortalecer a coluna e fazer o agachamento. Com certeza. Olha aqui, doutora Ana Paula, nós temos aqui muitos fãs presentes, hein? O Adriano diz aqui, ó, grande professora, né? Além do Adriano, nós temos pessoas aqui perguntando se pode fazer pergunta. Pode, né? Pode. Aqui a Alice diz Ana Paula com coração, olha, muito feliz com a presença. Nós temos aqui, acho que passei aqui, nós temos uma tia presente, hein? Que diz que a filhada aqui está de parabéns. Nós temos muitas pessoas aqui que estão prestigiando. Além do nosso querido professor, doutor Rinaldo Bernatelli, nosso querido internacional Buenaventura. Olha aqui, o professor Rinaldo falando sobre José Knopf, que contribuiu muito com as informações. Nós temos aqui muitas pessoas presentes, parabenizando. Eu vou curtir aqui alguns, com os dias da sinalzinho que estamos acompanhando, né? E outra, mais uma pessoa perguntando também se pode fazer pergunta. Pode. Elabore suas perguntas e mande para que nós possamos aqui apresentar para a nossa querida professora doutora Ana Paula Albuquerque, que está nos prestigiando, nos dando a oportunidade de informar tudo sobre a gestante. Para quem está entrando, ó, o tema é fortalecimento, treinamento, relaxamento e massagem nos meses da gestação. Olha lá, aparecendo pergunta, hein? Em relação ao volume e intensidade, qual seria o ideal para a gestante? Bom, a gestante ela pode treinar todo dia, se eu pensar em volume, né? A primeira questão relacionada em volume e intensidade é nós pensarmos a quem se dirige, individualidade biológica, né? A primeira coisa, individualidade biológica. Eu penso que para gestante, para qualquer aluno, né? O ser é único e gestante, então, outra questão em relação à individualidade biológica, que cada gestação é única. Então, se aquela mãe teve 3 filhos, cada gestação vai ser de um jeito, né? Exatamente. Então, o volume e intensidade. O colégio americano, né, nas normas, diz que a gestante pode treinar de 3 a 5 vezes por semana, um volume de 30 a 50 minutos. Aí eu digo o seguinte para vocês, tomar bastante cuidado com esse volume, porque se ultrapassar os 40, a minha zona de segurança é 40 minutos, mas tem mulheres que treinam 60 minutos, então se ultrapassar esses 60 minutos, se a pessoa não estiver bem alimentada ou bem hidratada, ela pode ter uma crise de hipoglicemia. Isso é um problema muito sério. Por isso que nós precisamos avaliar, isso é extremamente importante com qualquer aluno, né, André? Avaliação Exatamente. É primordial. Nós temos, para quem não sabe, né, eu tenho em São Paulo, nós temos dois centros de atividades.
Um chama Clínica e Escola Leduco, onde eu faço atendimentos de massagem, quiropraxia, massagem terapêutica e massagem estética. E nós temos lá muitas gestantes. Inclusive, nós temos também o curso de automassagem e massagem para gestantes. E o que é interessante, muitas que aparecem apresentam exatamente o quê? Uma dificuldade de conhecimento e compreensão do próprio corpo. E uma das coisas que nós sempre fazemos para não ter complicações, assim que chega, oferecer ou um copo de chá ou um copo de suco para tentar manter esse estado, né, mais em homeostase, em equilíbrio, e não ter choque durante as atividades ou a massagem, né? Então isso é algo que é um ritual, né, para que a pessoa possa se sentir previamente muito bem recebida, mas no fundo nós temos uma preocupação, que ela não entre em quadro de hiperglicemia ou hipoglicemia, né? Então manter ali o controle. Por isso a equipe multidisciplinar, né, é extremamente importante, nesse caso, o nutricionista, essa quantidade de calorias ideal, né, para essa pessoa não ter esse problema de hipoglicemia. Outra questão em relação à intensidade. O Colégio Americano diz que a intensidade ela pode ser moderada, né, para pessoas que estão iniciando um programa de exercício físico, que é através da frequência cardíaca de reserva. Um lembretezinho para o pessoal, o que é frequência cardíaca de reserva? É o cálculo da frequência cardíaca máxima menos a frequência cardíaca de repouso. Então, para pessoas iniciantes, essa frequência cardíaca de reserva, ela vai ser entre 35% e 60%, porque vai depender da individualidade. E para as pessoas que já são treinadas, vai de 45% a 60% dessa frequência cardíaca de reserva. Em treinamento de força, como que é essa intensidade? Gente, moderada. Nada de peso, nada de exagero. O que a gestante tem que ter consciência que essa hora não é para poder aumentar a massa magra, para ficar forte, não. O exercício é benéfico para ela e para o bebê, para ela passar aqueles 9 meses se sentindo maravilhosa, com a saúde ótima e sem sentir dores, né, professor? Nossa, mas fantástico. Eu passei aqui um pouquinho, a quantidade de fãs que você tem que estão entrando aqui é maravilhoso, viu? Parabéns, pessoas aqui prestigiando. Eu quero também informar que o Rafael Mouro, né, nosso delegado daqui da FIEP também em São Paulo, está prestigiando. E eu tenho a grata alegria de ter um sobrinho, Pietro, que está aqui assistindo. Olha isso que legal. Então nós temos várias pessoas. E muitas aqui, olha, estão falando da sua terra, Isabel, da sua terra natal. Aí nós temos aqui várias pessoas aqui que estão prestigiando, né? A Alice, minha inspiração, a professora Ana Paula. Nós temos também aqui uma pessoa que colocou pelo menos aqui uns 50 corações, a Suzy Moura. Obrigado pelas informações, a Ruth. Saudações dessas aulas, professora Paula Pris Rodrigues, Eduardo, melhor orientadora. Ou seja, vamos deixar depois salvo para todos que estão prestigiando. Esse momento vai ser salvo. Então vocês vão entrar na @fiep.brasil, também no YouTube, e vai ter todas essas informações, e assim a professora vai poder acompanhar essas mensagens, esses elogios, e prestigiar também tudo que foi dito, né? Temos mais uma pergunta, olha só. Gestante pode treinar em qualquer horário? Então nós sabemos que existe uma questão, né, hidrolítica, uma adaptação, então ela pode em qualquer horário treinar? Olha, a questão é que cada pessoa tem seu ciclo biológico, né? Mesmo sendo gestante ou não. Tem pessoas que o organismo vão se adaptar melhor num horário ou outras pessoas em outro. A questão em relação ao horário para gestante, eu digo que é principalmente relacionada à temperatura ambiente. Certo. A gestante, né, tem um corpo, o aquecimento corporal da gestante ele é maior do que de uma pessoa não gestante, então ela não deve treinar sob temperatura muito alta. Né? Eu acho importante tocar nesse assunto, porque nós moramos num estado que é extremamente quente. Né? Então, eu sei. Então, o ideal é que essas gestantes, elas não devem treinar na hora do almoço, 1, 2 horas da tarde. Sempre priorizar, né, o início da manhã, finalzinho da tarde, à noite, justamente para que não tenha esse superaquecimento, ela se sinta mal. E é importante também que se hidrate o tempo todo. Né? Aqui é muito quente, professor Ness. Espero tê-lo aqui nos visitando, né? Trazendo esse belíssimo curso de massagem, né? De relaxamento. Aí sim você vai conhecer um pouquinho do calor daqui. E deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, a pessoa descobriu que está gestante, mas ela é sedentária, e decide fazer, durante a gestação, a atividade física. Qual seria a orientação?
Bom, a primeira questão é liberação médica. Perfeito. Primeira questão, tanto a gestante sedentária, quanto a praticante de exercício físico, quanto a atleta de alto rendimento. Porque eu vou te dizer, pela experiência que eu tenho, é mais complicado você lidar com o atleta do que com o sedentário. Porque o atleta acha que pode tudo. A sedentária tem medo de tudo, né? Então, a primeira questão é o médico liberar. Essa mulher que é sedentária, ela deve fazer exercício. É claro, né, que para gestantes, como eu havia falado, o ideal sempre que ele seja de intensidade e de volume moderado. Então, vai começar devagar, né? Como ela é iniciante, ela às vezes nunca fez exercício e foi liberada, nós vamos começar com qualquer outro aluno que está iniciando o programa de exercício, começar devagar e conhecer essa pessoa, né? Para ver de que forma que nós vamos prescrever. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu, por exemplo, atendo muitas mulheres, assim, o público predominante que vão para a clínica, tanto no spa como no atendimento clínico, vou dizer assim que 75% da clientela são mulheres. E nós temos a ficha de anamnese. Eu não imaginava, nunca na minha vida, que eu fosse descobrir, através dos questionamentos, uma coisa que me surpreendeu muito. É altíssimo o número de mulheres que perdem na primeira gestação seu bebê. E aí o que acontece? Parece que o corpo ele tenta entender o que acontece e depois ele então fica preparado para as novas situações, as novas gestações. O que você tem para falar sobre esse momento? Olha, o que você é comum também essa experiência real? Olha, a maioria das gestantes que eu trabalhei foram poucas que tiveram essa situação, né? É uma situação muito importante você ter citado, porque tem muita gente que às vezes perde o bebê e acha que a culpa é do exercício físico. Né? Exatamente. E nem sempre a culpa é do exercício físico, é uma questão, de repente, fisiológica da própria pessoa. O organismo não aceitou, não era a hora exata, ele não estava maduro o suficiente, ou qualquer outra questão genética, alguma questão que aconteceu que não teve como ter o bebê. Então, o exercício ele não vai provocar o aborto, né? O que pode ser outras situações. Agora, a mulher abortar sendo o primeiro filho, pode acontecer, mas não é muito comum, né? Então, por isso que o ideal é sempre o profissional de educação física trabalhar lado a lado com o obstetra, né? Para ele poder conhecer toda a situação dessas gestantes. Eu, quando trabalho com gestantes, eu costumo conversar com esse médico. Eu ligo, eu pergunto, eu quero saber. Eu gosto de trabalhar, avaliar e ler todos os exames da minha gestante para saber como que ela está. Para ir prescrever, porque é muito comum, professor. Perdi o bebê. Não, foi o exercício físico, mas nem sempre pode Olha, ser. nós temos... Fantástico. Ana Paula, estou sendo bombardeado aqui com perguntas. Primeiro, quero prestigiar e informar que nós estamos aqui com a presença do doutor Carnaval, que fez agora, recentemente, aniversário, né? Então fica aqui nossos parabéns e nosso forte abraço. E esse ano, esse aniversariante, perdão. E o professor Almir reforça que não é só entrar e verificar o vídeo que vai ser colocado no YouTube, mas também todos possam seguir, né? E indicar pessoas para que possam seguir também o Instagram e o YouTube, tá certo? Fazendo seus cadastros. E olha só, nós temos uma pergunta aqui, e outra, várias pessoas te prestigiando, e mandando aqui, ó, Eliege falou, a melhor professora, saudades de você, linda. A outra ainda colocou aqui, saudades, a Sheila. Novamente, a Suzy encheu de corações. Eliege, saudades de você, linda. E aí colocam aqui, Sheila, olá, amiga, grande profissional. E assim por diante. Nós temos uma pergunta aqui do Eduardo. Como se deve abordar o treinamento para gestantes que não tiveram parto normal, que foi cesariana, depois da liberação médica? Bom, Eduardo, é o seguinte, a gestante que teve o bebê através de cesariana, ela vai poder treinar a partir do momento que o médico liberar. Porque, diferente do parto normal, a cesariana ela é uma cirurgia. Então, é preciso cortar 7 camadas para chegar lá no útero. Então, até aquela mulher se recuperar, como qualquer outra cirurgia que é feita, tem que haver a recuperação do organismo para ela poder iniciar um programa de treinamento. O que é interessante para uma mulher, mesmo que faça cesariana, dá para ela começar logo após o parto, com liberação médica, exercício de fortalecimento de assoalho pélvico,
que é um Sim. exercício que não requer muito esforço. Então, dá para começar aí. Mas depois da liberação médica, você começa a fazer a prescrição como se fosse uma pessoa iniciante e depois vai aumentando a intensidade, o volume, de acordo com a evolução dela. Eu tenho clientes gestantes que assim, eu fico até entristecido, porque muitas vezes elas falam o seguinte: ó, André, eu fui espirrar, pá, tchim, e já urinei. Ou seja, a micção solta, né? Ou seja, é tão importante esse fortalecimento. Então, estar em paralelo, trabalhando com profissionais da educação física, contribuindo, né, para que ela tenha essa informação, essa orientação, para que não corra essa situação, às vezes, desconfortante e constrangedora para muitas. Né? Aqui em São Paulo, como você tem quase 13, 14 milhões circulantes diariamente em São Paulo, dentro de metrô, dentro de ônibus, trem apertado, e às vezes cria esse incômodo, né, que é desagradável. Né? Então fica totalmente indicado esse exercício de fortalecimento. É muito constrangedor. Inclusive, André, eu não prescrevo exercício de assoalho pélvico só para gestantes, não. Eu trabalho com treinamento físico para mulheres, né? Desde 2005 eu trabalho com exercício físico para mulheres. Então, eu prescrevo treinamento de assoalho pélvico para mulheres de todas as idades. Porque as pessoas às vezes pensam assim, poxa, exercício de assoalho pélvico é só para idosos e para gestantes. De forma nenhuma, toda mulher deve fazer. Inclusive, mulheres que pegam grande quantidade de carga, grande quantidade de peso, acaba tendo frouxidão do assoalho pélvico, porque também é uma musculatura que deve ser treinada. Exato. Ó, tem mais uma outra pergunta. Quais os exercícios que a gestante não pode fazer? Bom, a gestante, o que ela não deve fazer são exercícios que promovam desequilíbrio, né? Porque o tombo é muito perigoso. Ela não deve fazer exercícios que tenham trauma abdominal. Então, os esportes coletivos na gestação não são o ideal, né? Apesar de que a gente tem algumas histórias, mas são questões aleatórias. Ano passado, na universidade, eu tive uma aluna que ela estava grávida e ela participou de jogos, né? Participou de campeonato de handball. Graças a Deus não aconteceu nada. O bebê dela é lindo e saudável, mas realmente, quando ela me contou que estava no campeonato, eu fiquei extremamente preocupada. Lógico. Outra questão também, mergulho subaquático, né, por causa da pressão da água. Então, esse tipo de exercícios muito extenuantes, né? Exercícios que promovam carga muito alta, exercícios muito extenuantes, como treinamento de crossfit, né? Treinamentos com intensidade muito alta. Pode perguntar. Deixa eu aproveitar, ó. Tem uma pergunta aqui, é do professor Rinaldo Bernardelli, e reforçar, né? Nós estamos aqui com o secretário que está presente, que é o querido Cássio, muitas aqui te saudando. Rodrigo, saudações à nossa querida professora Ana Paula. E aí nós temos vários, né? Excelente profissional. Karine, excelente live, professora, parabéns. E assim, e aqui nós temos uma pergunta que diz: Ana Paula, você trabalha a estabilização do core? Sim, com certeza. Quando você faz a prescrição da gestante, a gente precisa estabilizar o core. É muito importante. A única questão de estabilização do core diferente é a questão do exercício para o reto abdominal, que ele é feito de forma diferente dos outros treinamentos para o core. Mas com certeza é extremamente importante. A lombar, os paravertebrais, posterior de coxa, glúteo, são os músculos que vão fazer com que essa gestante não sinta dor, que ela tenha uma boa postura e que posteriormente, depois, né, quando ela for ficar com o bebê, que é a época que ela vai ficar muito tempo em pé, vai ficar com o bebê o tempo todo no colo, e essa estabilização do core que vai promover uma qualidade de vida para ela. Ó, nós temos aqui a Setura, que também mandou um grande beijo, está presente, parabenizando. E nós temos aqui outra pergunta, ó. Quais as técnicas, como que é? Não, em relação aos edemas que aparecem no último trimestre, o que devo fazer? Bom, então, em relação aos edemas. Isso, o inchaço, né? O inchaço, ele é muito preocupante, porque assim, pode ser uma situação de muito calor, né? Aí a gente pode pedir aquela situação da pessoa deitada, colocar as pernas para cima para melhorar o retorno venoso. Eu costumo, em todo treinamento para gestante, incluir exercícios para panturrilha, para melhora do retorno venoso e diminuição desse inchaço. Mas, se a mulher continuar tendo esses inchaços recorrentes, né, você pode dizer muito melhor do que eu, professor Ness, a questão das massagens, né? Para poder diminuir a diminuição do inchaço.
Tem outra pergunta ali também, mas é voltada mais para você também. Mas eu quero dizer o seguinte, para a gestante, uma das coisas que eu percebo, até em aulas coletivas, e até quando vão lá fazer o treinamento personalizado, é o tipo da vestimenta. Às vezes elas utilizam, e não vendo que está aumentando o volume corporal, insistir com roupas que pressionam, principalmente a área inguinal, onde nós temos aí os linfonodos, né, da região inguinal. Ou seja, há necessidade de ter um pouquinho mais de roupas que favoreçam o sistema linfático trabalhar de forma fluida, tranquila. O que nós indicamos é da mesma forma como na atividade física, passou os 3 primeiros meses, teve aval médico, pode ser feita massagem pelo menos 3 vezes por semana. E uma das coisas que fica uma dica para todos, né? Depois da atividade física, o que mais traz resposta metabólica é a prática da massagem. Então, a massagem vai induzir suavemente a compreensão do corpo e a necessidade de mais intensidade de atividade, aonde fica uma porta muito bem aberta para a atividade física, né? E, lógico, a drenagem linfática. Drenagem linfática, às vezes o pessoal fala assim, eu quero uma drenagem linfática. E tem um problema seríssimo, porque nem todas as pessoas têm uma boa formação e acham que a massagem pesada modeladora é a drenagem. E às vezes a própria cliente exige que seja feito forte. Então temos que ter o conhecimento que drenagem trabalha especificamente com o sistema linfático, totalmente indicado para esses casos de edema, né? Só demonstrando aqui, ó, quando a ponta dos dedos fica o branquinho, ó, tá vendo esse branquinho? É essa pressão, exatamente essa, não mais do que isso. É o ideal para a drenagem. Passou disso, já não é drenagem, é massagem. E se passar e sentir dor, não é nem drenagem nem massagem, é massacre. Então temos que fazer essa avaliação correta, né? Tá bom? Exatamente. Olha, a Suzy acabou de lançar uma pergunta para você. Quais os melhores exercícios para a gestante? Bom, Suzy, é o seguinte. Já aproveita, deixa eu só somar com mais uma pergunta. Olha aqui. É verdade que uma gestante tem mais flexibilidade do que as mulheres não gestantes? Então, olha aqui. Quais os melhores exercícios e se a flexibilidade da gestante é melhor do que as que não têm a prática da atividade física? Tá certo. Bom, Suzy, o exercício para gestante, a primeira questão é saber qual o exercício que essa gestante vai gostar de fazer, né? Porque você já está numa situação completamente diferente no seu corpo, principalmente as gestantes iniciantes que nunca fizeram exercício. Então, esse exercício, para a gestante, como eu disse, é para o bem-estar da mãe e do bebê. Então, não é nada pensando em condicionamento físico, estética, nada disso. Então, tem que ser o que essa mulher gostar de fazer. É claro, nós temos que tomar cuidado com a intensidade do exercício. Então, se ela gosta de treinamento de força, vai fazer musculação, vai fazer pilates, vai fazer treinamento funcional, caminhada, bicicleta ergométrica, principalmente quando chegar no último trimestre, aquela bicicleta horizontal para poder fazer encostada, né? Então, dança. Eu tenho uma amiga que teve bebê recentemente, que nós fizemos aula de zumba até o último trimestre juntas. Então, ela é a melhor dançarina de zumba, uma professora de educação física maravilhosa também. A bebezinha dela nasceu com toda a saúde. Então, a questão é só nós nos atentarmos para o gosto, volume, intensidade e individualidade biológica de cada um. Em relação ao alongamento. Bom, essa questão do alongamento, a gestante libera um hormônio que se chama relaxina. A relaxina, esse hormônio, ele provoca frouxidão ligamentar. Então, para que serve essa relaxina? Ela serve para distensão do músculo uterino e também para poder abertura articular na hora do bebê nascer. Então, essa mulher, ela tem relaxina. A minha preocupação em relação a isso é que ela fica hiperflexível. Então, você vai trabalhar alongamento achando, mas ela está muito flexível. Vamos forçar mais um pouquinho. Acaba promovendo uma lesão, né, nessa mulher. Então, tem que ter muito cuidado em relação à prescrição de exercício de alongamento com a gestante. Só complementando também, ajudando, né, com o conhecimento, essa relaxina, ela é tão presente e importante na gestação, que ela favorece no momento do parto a famosa nutação e contranutação, que é o movimento que somente a mulher tem, né, que é a movimentação do sacro, que ele vai posteriorizar-se para ajudar no auxílio na passagem do bebê. E assim que ele passou, tem a contranutação. E muitas vezes, o que acontece? Vai ter a nutação, o bebê vai coroar, só que às vezes, se o médico não cuidou bem, ela não fez um pré-natal adequado, e em vez de sair a cabecinha, sai o braço.
Ai, não nasce o Ai, bebê. meu Deus. Tem que fazer uma cesárea de urgência. Retira por cima e o que acontece? Tinha anotação e não teve a contra-anotação. Dores lombares presentes, né? Eita. E atividade física para a pessoa que passou por uma cesárea? Qual tipo? Ela, por exemplo, a pessoa passou pelo parto natural, nasceu o bebê. Agora, diferente da cesárea, que teve todo o procedimento do corte, anestesia, né? Porque quando você tem o parto natural, existe a contração tão forte da parede do abdômen que favorece o equilíbrio, né? E o restauro da mobilidade do quadril e o equilíbrio postural. Já no caso da cesárea, como tem o corte sobre o músculo do abdômen, como é que vai funcionar o retorno à atividade física? Bom, a questão é o seguinte, como eu disse, para essa gestante, a cesárea é como se fosse uma cirurgia, né? Porque vai ter o corte, vai ter toda a questão do ressarcimento daquela pessoa para ela poder melhorar. Então, a partir do momento que o médico liberar, a diferença dessa liberação, né, dessa melhora, é porque a mulher que tem o parto normal, o médico às vezes costuma liberar em 10 dias para ela poder treinar. E a mulher que faz cesariana, às vezes costuma demorar 35, 40 dias. Então, nós vamos começar com um exercício bem gradativo, bem devagar, bem de leve para essa gestante que teve a cesariana. Outra questão interessante, André, se essa mulher treinava antes de engravidar e treinou durante a gestação, a recuperação pós-parto dela é incrível, tanto no parto normal quanto da cesariana. Eu tive alunas que não demoraram 25 dias para poder estar restabelecida da cesárea e iniciar o programa de exercício físico. É claro que você vai começar como se fosse uma pessoa sedentária, mesmo que ela seja treinada para ela poder se restabelecer. Inclusive a pergunta aqui da Darian, né? Ela diz, falando sobre a cesariana, quanto tempo para o retorno? Praticamente, antes de eu falar a pergunta, a resposta já veio. É o chamado bônus. Recebeu, né? E gostaria também de reforçar a presença, né, de pessoas e cada vez mais te elogiando. Aí nós temos aqui o Paulo, também delegado da FIEP Bahia. Agradecemos. A Cristiária, Cristiária, né, está presente. Nós temos aí diversas pessoas que só estão parabenizando a maravilhosa live e a presença da nossa querida doutora Ana Paula Albuquerque, trazendo as informações sobre treinamento, relaxamento e também a minha participação com massagem para os meses da gestação, né? Que são informações importantes. Olha, mais perguntas aqui. Quais os benefícios do exercício para a gestante pós-parto? Bom, os benefícios para a gestante, né? A primeira questão, a gestante que faz treinamento, ela tem uma melhor mobilidade, ela sente menos dores, né? Tanto no corpo quanto na lombar. Ela tem menos incidência, ela não vai ter incidência de diabetes gestacional, não vai ter hipertensão, ela não vai ser uma pessoa obesa, vai facilitar na hora do parto, vai se sentir melhor. Tem uma pesquisa interessante que fala até sobre imagem corporal, os benefícios do exercício físico, a imagem corporal da gestante. Então, ela vai se sentir bem consigo mesma. Fora a questão também, a questão cognitiva, né? Como você disse no início, falando sobre a depressão pós-parto. Então, essa mulher ela vai ter maior quantidade de neurotransmissores, né? Então, ela não vai ter menor incidência de depressão pós-parto. Outra questão também é para o bebê. Bebês em que as mães treinam, eles nascem muito mais saudáveis do que bebês que as mães não treinam. Aquela história de que, se você treinar, seu bebê vai nascer antes da hora, né? Tinha muito isso. Não é verdade. Não é verdade. É claro que todo treino tem que ser bem feito, porque se for um treino exacerbado, com intensidade muito alta, não vai fazer bem para essa gestante. Aí sim pode acometer alguns problemas. E uma dica importante, sempre que for, eu acho que assim, é uma obrigação, né, da pessoa, companheira, parceiro, marido, né, ou companheira mulher, às vezes, né, é sempre massagear e contribuir para o toque, porque é uma descoberta maravilhosa do novo ser que está vindo. Eu acredito que a massagem aumenta tremendamente a melhor percepção corporal, a imagem corporal muito bem construída e auxilia, né, exatamente o quê? Nos melhores reflexos, menos distração corporal, maior percepção para a realização dos movimentos e a massagem melhora o fluxo sanguíneo, aumenta o sistema imunológico, porque tem uma ação direta sobre toda a circulação linfática,
melhora as condições da nutrição através do sangue arterial, daquilo que precisa repor e recompor, das microlesões que ocorrem por causa do volume que acontece com o peso do abdômen. Então, a área da coluna precisa ter muita irrigação. E aí nós temos, através da massagem, uma forma de trazer, né, para essa área que é pouco tocada. E lembrando, por mais que se faça exercício, a região das costas, ela não consegue tocar com facilidade. Então, compensa sentada, mesmo com o abdômen muito grande, ou deitada de lado, realizar um aquecimento suave, movimentos de massagem. A própria gestante pode fazer deslizamento da extremidade coração, que é centrípeta, né? Melhorando a circulação. Querida doutora Ana Paula, nós temos um tempo estourando. Nós temos 3 minutos para você dar seu recado. Por favor, fechando e desejando aí o seu recado. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer, foi uma noite extremamente agradável. Muito obrigada, professor Ness. Foi incrível, foi uma noite de muito aprendizado. Muito obrigada pelo aprendizado. Gostaria de agradecer a todos os delegados presentes, né? Meus parabéns, professor Carnaval, aproveitar para dar os parabéns. Muito obrigada a todos os meus alunos, meus amigos, minha tia, minha filha, meus orientandos, todos os colegas que estiveram presentes. Fico muito feliz e com certeza marcaremos outras, né? Mas olha, exatamente, porque tem muitas perguntas que ficaram aqui para trás e muitos comentários. Vou ler apenas o último comentário. A professora Almir, ó, aproveitar para parabenizar a Ana Paula e a André Nessa, excelente live, esperamos uma próxima live. E os delegados da FIEP temos encontro marcado. 14 horas no próximo sábado, não esqueçam. E aí algumas pessoas, Yula, Eduardo, Karine e outros mais, olha, diversos aqui, parabenizando e comentando. Eu vou ter que ler com calma depois que salvar, porque só temos que agradecer, né? Então fica aqui uma gratidão a essa nova iniciativa da querida FIEP, através de todos aqueles que estão por trás, que nós não vemos, mas sabemos do esforço, do trabalho, da dedicação. E querida doutora Ana Paula Buquerque, um beijo no coração, um forte abraço, massoterápico, um forte abraço, fiepiano, e parabéns pela sua dedicação, comprometimento e principalmente trazer essas informações à luz do Instagram, para que nós possamos cada vez mais saber como cuidar de nossas gestantes através da atividade física, através do exercício orientado e através do conhecimento que somente a educação física pode formar bons profissionais. E parabéns por todo esse grupo de fãs aí que apareceu, hein? Ó! Fantástico! Ainda tem tempinho, você tem 1 minuto. Pode falar. Bom, aproveitando para falar com os profissionais de educação física presentes, que queiram trabalhar com gestante, gente, se especialize. Né? É um público ainda muito carente de bons profissionais, né? Então tem espaço no mercado para todo mundo, mas faça um bom trabalho, né? Procure conhecer as normas, procure fazer cursos, conhecer, ampliar o leque, né? Com cursos sobre massagem, cursos sobre biomecânica. Então aprofundem mesmo. Já que tem vários delegados aqui, ó, levem para suas cidades um curso maravilhoso de treinamento, relaxamento e massagem nos meses de gestantes com André Nessa e Ana Paula. Olha aí. Pronto, olha, perfeito. Vamos pegar a sugestão da noite de hoje, né? Então fica um ótimo, né, momento para nós divulgarmos também o nosso trabalho. Querida doutora Ana Paula, que gostoso. Só tenho eu também aqui agradecer pela sua presença, pelo o teu aceite, né? Então me sinto extremamente honrado. É um trabalho gostoso, né? Trabalhar com gestante, e não é só ela, você trabalha com a mãe e com o bebê, trazendo aí novas esperanças de vida para todas que realmente têm esse cuidado durante a gestação. Lindo trabalho, parabéns a todos os centros de pesquisa que têm a sua presença, né? Isso demonstra o quanto como se diz, gratificante e aumentando cada vez mais a produção de trabalhos científicos. E certamente vamos nos encontrar em Foz do Iguaçu, no Congresso, no próximo janeiro de 2021, né? Encontro marcado. Tá certo? Então, olha, agora eu vou deixar você falar até acabar. Na hora que caiu, aí eu salvo, tá bom? Passa seu recadinho. Aproveitar para convidar os nossos alunos e professores, né, que estão na live, para ir no nosso congresso em Foz do Iguaçu em 2021. Gente, não perde, é um congresso maravilhoso, né, com grandes profissionais da educação física. E também é muito divertido. Você vai conhecer amigos novos, vai conhecer uma cidade maravilhosa que vale a pena conhecer e vai conhecer um pouco mais da nossa FIEP, da nossa federação, né?
Internacional de Educação Física, que ela é extremamente importante para a nossa profissão. Então, é uma grande oportunidade. Vou esperar todos Olha, Paulo, lá. conta 5 segundos. Seu sorriso